Em dar início a mais essa sessão de partilha de boas práticas para o ensino não presencial emergencial. Esse conjunto de partilha de boas práticas teve início em agosto, durante o seminário de graduação da Prograde. Depois, em setembro, no mês de setembro, tivemos uma segunda sessão, que foi uma vivência sobre comunicação não violenta, que foi bem interessante também, com atividades em pequenos grupos. E agora a gente vai ter essa terceira sessão, que a professora Aline Aquilantes está conosco, e abordará o tema o uso do portfólio reflexivo como instrumento de avaliação. A professora Aline, ela é professora do Departamento de Medicina da UFSCar e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica. É formada em odontologia e tem mestrado e doutorado em saúde coletiva e está como líder do grupo de pesquisa Educação para Profissionais de Saúde. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Aline e depois da palestra dela, a gente vai abrir para as questões, tá certo? Então, professora Aline, com você. Obrigada, Ana Paula, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para compartilhar um pouco da experiência, né, do trabalho com portfólio reflexivo e convidá-los a fazer um caminho, né? A ideia da apresentação hoje é a gente iniciar, fazer um aquecimento, né? Pensei em uma apresentação de cerca de 15 a 20 minutos, né? Para a gente ir aquecendo, entrando no tema, e depois a gente abrir para o debate, né? Conversar sobre, né, os referenciais teóricos de portfólio, de avaliação, e pensar em instrumentos, né, e técnicas de avaliação relacionadas ao portfólio reflexivo. Então, eu gostaria de convidá-los para dar um passeio comigo, para a gente explorar um pouquinho mais essa ferramenta de avaliação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Né? Então, a sessão de hoje, né, a gente batizou, né, de uso de portfólio reflexivo como instrumento de avaliação. A Ana Paula já me apresentou. E tem o meu e-mail de contato também, que fica disponível aí para a gente seguir esse caminhar, né, que está começando hoje, mas que não vai se encerrar por aqui. Então, vamos contextualizar um pouco, né? Lá em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 43, que trata especificamente da formação de educação superior, né, a primeira frase que aparece né, que a educação superior ela tem a finalidade de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. E aí eu destaquei esses três termos que vão nos acompanhar nessa nossa caminhada de hoje, né? Que é criação cultural, desenvolvimento, né? Espírito científico e pensamento reflexivo. E como que o portfólio pode nos ajudar em pensar processos de formação e de avaliação, considerando, né, essa diretriz geral que está colocada para nós. A partir dessas diretrizes, os cursos, principalmente na área da saúde, eu falo, né, de um lugar que me é familiar, né, eles começam a se organizar para criar as suas diretrizes curriculares nacionais específicas para cada área de formação. Então, a medicina tem a sua diretriz, a odonto, a enfermagem, a psicologia, todas as profissões da área da saúde têm. E elas têm um documento maior que embasa, que é a Lei de Diretrizes e Bases. E ela vai começar a especificar um pouco melhor como que a gente consegue, né, atingir esse objetivo que está na Lei de Diretrizes e Bases. E a maioria das diretrizes curriculares nacionais da área da saúde, elas são de 2001 e 2002. Algumas passaram por reformulações, já tem uma segunda versão, como, por exemplo, a da medicina, que a segunda versão é de 2014. A da psicologia está para depois de, né, todo o trâmite legal, aprovar a sua segunda versão também, e as outras profissões estão nesse caminho.
E eu também conheço alguns professores da área de ciências exatas da universidade que estão sinalizando que seus cursos estão começando a elaborar diretrizes curriculares nacionais nesse sentido para pensar o quê, né? A formação a partir de um perfil crítico e reflexivo, né, que dialoga lá com as diretrizes com a LDB, o trabalho em equipe e valores humanísticos. Né? Isso aparece em todas as diretrizes curriculares da área da saúde. Elas são muito parecidas, porque o campo da saúde, né, e da saúde coletiva, ele tem habilidades que são comuns para todos os profissionais. E depois uma parte de objetivos que são específicos de cada profissão. Né? E se a gente for pensar, apesar dessas diretrizes, né, que eu estou fazendo esse recorte da saúde, perfil crítico reflexivo, trabalho em equipe e valores humanísticos, a gente pode pensar para todas as profissões que existem, e não somente para a área da saúde. Né? Eu acho que são atributos, né, e habilidades que estão sendo cada vez mais necessários para qualquer profissão que se vai exercer. Né? Então, valor humanístico, tá aí, alteridade, compaixão, resiliência, escuta, olhar sensível às demandas, aqui no caso de saúde, né, de indivíduos e comunidades, mas que se aplicam a outros setores também, que não só da área da saúde, né? A questão muito forte de conseguir trabalhar em equipe, de fazer uma gestão colegiada, democrática e compartilhada, serve para qualquer profissão, né, se a gente for ver. Bom, diante desse contexto, vamos avançar aí um pouquinho mais, né? Tem esse contexto que está colocado, aí a gente vai para a realidade, né? De um mundo que é extremamente complexo, incerto, e essa questão da complexidade, da incerteza, ela aparece muito forte nesse momento para nós, né? Quem poderia imaginar que nesse ano iríamos viver uma pandemia, né? Essa necessidade de isolamento, né? Que no princípio às vezes pensávamos que seria, né, o isolamento breve, mas que já estamos, né, há 7 meses nessa situação, né? Então isso vai exigir novos saberes, novas ações, um novo jeito de pensar o mundo, uma capacidade de criar soluções que a gente tem que ir levando esses conceitos para pensar tanto na formação, né? Pensando no indivíduo que ele consiga interagir, integrar o conhecimento, ganhar autonomia para aprender ao longo da vida, porque nessa complexidade, os novos saberes, as novas pesquisas, elas evoluem muito rápido e são publicadas muito rápido, né? E também a capacidade da análise crítica, né? Porque a gente tem muita informação, né? A gente vive uma era de muita informação, de uma hiperconectividade, temos acesso à informação produzida no mundo inteiro, em tempo real, e a gente tem que aprender a ter o olhar crítico, né, e uma leitura da realidade, até para identificar se é uma informação, um conhecimento que a gente pode confiar, ou se não é uma informação confiável. Né? Essa questão da capacidade criativa, da flexibilidade, de se adaptar a novos contextos, ela mais do que nunca está colocada aí para a gente, né? Então, se a gente está num contexto, né, que traz essas diretrizes, uma realidade que nos desafia a formar pessoas com essas características, a gente tem que começar a pensar em investir em metodologias de ensino que estejam mais alinhadas com essas capacidades, né, de autonomia, de criatividade, de pensamento crítico, de pensamento reflexivo, né? Então, como que a gente pensa tanto metodologias de ensino como de avaliação, considerando que elas têm que vir casadas, né? Eu não posso pensar a avaliação como um processo que é completamente separado do processo de aprendizagem. Elas têm que andar juntas desde o início, desde o planejamento de uma disciplina, de uma atividade curricular e de um curso. Né? Então, como que a gente trabalha essa apropriação crítica do conhecimento, essa perspectiva de dialogar,
de olhar para a diversidade, né, acolher, conseguir respeitar quem pensa diferente, né? Eu acho que outra questão do contexto atual é a polarização de ideias, né, onde as pessoas não conseguem mais sentar e dialogar com pessoas que pensam diferente, né? E a gente tem que desenvolver estratégias para promover esses espaços de diálogos de ideias, né? E promover embates de ideias e não embates de pessoas, né? Pensar numa lógica mais interdisciplinar, mais interprofissional, dialogando as profissões, né? Num mundo complexo, exige soluções complexas, porque os problemas vão ser complexos. E uma profissão não vai conseguir dar conta, um profissional não vai conseguir dar conta. Então, como é que a gente dialoga, né, e trabalha de maneira interdisciplinar, problematiza a realidade e pensa na transformação dessa realidade, né? Tendo sempre como foco a atuação profissional, né, dessas pessoas, né? Problematizando a realidade e, ao mesmo tempo, buscando transformação. Então, vamos pensar em uns caminhos que seriam possíveis aí para a gente andar, né, nesse momento, né? A gente, então, precisa pensar metodologias inovadoras, tanto de ensino, quanto de aprendizagem, quanto de avaliação, né? E aí, o portfólio, ele pode ser um desses caminhos, né, para estimular o pensamento crítico e reflexivo, para estimular a proatividade, a investigação crítica das informações e essa abertura ao diálogo e a abertura ao novo. Então, vocês estão vendo que a gente está indo, né, trazendo esses conceitos, vamos acompanhar hoje durante a manhã toda, né? E ele pode ser uma ferramenta de avaliação do processo de aprendizagem que rompe com a lógica de memorização de conteúdo e de ranqueamento dos estudantes, né? Então, se eu trabalho com um tipo de avaliação que prioriza a memorização de conceitos, né, a famosa decoreba, né? Será que quando esse estudante ele se confrontar com os problemas da realidade de um mundo complexo, ele vai conseguir resgatar essa teoria e aplicá-la na prática, né? Se eu continuar trabalhando com ranking, né, do aluno que, né, a gente ainda tem essa tradição de trabalhar com nota de 0 a 10 na universidade, né? Então, assim, para que serve isso? Né? Eu acho que a gente tem que começar a refletir e problematizar. Porque se eu quero uma pessoa que saiba dialogar e que saiba trabalhar em equipe, será que usar nota de 0 a 10 e fazer um ranking, né, do aluno 10, do aluno que é 9,5, do aluno que é 8,7, eu vou estar estimulando isso, né, o trabalho em equipe, ou eu vou estar estimulando a competitividade? Né, eu acho que são perguntas para a gente ir conversando nessa caminhada que nós estamos fazendo juntos aqui hoje. O portfólio reflexivo, ele está muito alinhado, muito casado com a formação por competência. E aí eu convido vocês para tomar o chá, né? E o que é esse chá? Para você inferir que uma pessoa é competente, ela tem que ter conhecimentos, que é o C do domínio cognitivo, habilidades psicomotoras, ela tem que ser boa, né? E a hora que ela bota a mão na massa daquilo que é próprio da sua profissão, e ela tem que ter atitudes que sejam condizentes também com o que está colocado para o seu fazer profissional. Né? Então, como que quando eu for pensar tanto na formação quanto na avaliação, eu tenho que olhar para esse chá, né? Como é que a gente trabalha no processo de formação e de avaliação tantos atributos de conhecimento, de habilidades psicomotoras e de atitudes, e tentando fazer uma combinação, né? E não trabalhar de forma muito fragmentada essas três dimensões, porque lá na prática profissional, no fazer, né, na hora que você tem que fazer, você tem que mobilizar as três juntas, né? Hoje em dia, no mundo complexo e competitivo, a gente precisa de profissionais que tenham um bom conhecimento teórico, que tenham uma boa capacidade de fazer, né, o que é próprio da sua profissão, né?
O médico tem que fazer um bom diagnóstico, tem que trabalhar junto com o paciente um bom plano de cuidado. O engenheiro civil ele tem que ter o conhecimento teórico, né, de como é que ele vai construir uma casa, um edifício, ele tem que saber fazer isso, a hora que ele vai botar na mão na massa, ele tem que ser bom. E o atitudinal também para todos esses profissionais, né? Eles têm que trabalhar em equipe, porque eles não vão trabalhar sozinhos, né? Eles têm que ter o relacionamento com o paciente ou com o cliente da obra ali, vamos dizer. Então essa complexidade exige essa combinação, né? Porque acho que a gente já superou há muito tempo, né? Umas falas que são muito próprias, que eu vou dar uns exemplos da área da saúde, que acho que vai ficar bem claro, né? Ah, aquele médico, ele é muito bom, né? Ele fez a minha cirurgia, ele é ótimo, mas ele é um cavalo, né? Acho que ninguém mais aceita isso hoje em dia. Ou então o contrário também. Ele não pode ser, nossa, ele é um amor, eu entro no consultório, ele me trata tão bem, mas ele me prescreveu um remédio que, não sei, eu desenvolvi alguma reação alérgica, alguma coisa assim que, né, não deu certo, ele me prescreveu um remédio errado porque ele estava desatualizado, né? Então, assim, como são 3 dimensões, né, eu acho que a gente pode olhar como um tripé, né? Se a gente, né, não tiver os 3 pés aí no nosso banquinho, vai desmoronar, né? Então, como que a gente pensa nisso para fazer a formação e na avaliação e continua na nossa trajetória, né? E o portfólio, ele é uma ferramenta muito bacana e muito potente para a gente fazer a avaliação formativa, avaliar como é que está o processo de aprendizagem durante a atividade, né, ou durante a disciplina, e ele pode também ser utilizado como no formato de avaliação somativa, né, no final do ano, na hora que acabou a minha disciplina, eu vou falar, olha, o aluno está aprovado ou está reprovado na minha disciplina, ou então ele está aprovado ou reprovado no curso, né? E eu vou contar para vocês que tem algumas instituições que já estão usando somente o portfólio reflexivo para fazer avaliação de estudante, né? Então, o estudante ele tem que registrar toda a sua trajetória de aprendizagem nesse portfólio, né? E eu brinco que o portfólio aqui ele tem nome e sobrenome, né? A gente fala de portfólio reflexivo. Ele tem que registrar toda a trajetória, os conhecimentos que ele adquiriu, né? Inserir as referências bibliográficas, fazer reflexão, né? De como que foi o seu processo de aprendizagem, né? Tem um autor que é o Sean, que ele fala sobre aprendizagem reflexiva. E ele coloca que a reflexão ela é fundamental, tanto enquanto você está desenvolvendo uma ação, né? Por exemplo, eu estou atendendo um paciente, né, no meu estágio lá da graduação, e eu começo a refletir sobre algumas coisas da minha atuação. Depois, em sala de aula, junto com o professor e os colegas, eu faço um outro momento de reflexão. E depois, lá no portfólio, eu vou refletir sobre a reflexão que eu fiz com os colegas. Então, assim, desenvolvendo essa capacidade e habilidade reflexiva, né, em todos os momentos e ao longo de toda a formação. E o portfólio também, ele permite uma construção do conhecimento de uma forma dialógica, né? Você trazer diferentes autores, você trazer os diferentes pontos de vista dos seus colegas de turma, está aberto também para expressões criativas, né? As pessoas podem escrever, né? Transcrever trechos de poesias que estejam relacionadas ao que elas estão registrando no portfólio, trecho de música, ou até criar poesia, criar música, ilustrações, né? Eu já tive, por exemplo, uma aluna do mestrado que ela construiu o portfólio relatando a trajetória dela na atividade, e ela ia intercalando com algumas pinturas, né, de quadros famosos, né, do Picasso. E aí ela ia fazendo a relação da trajetória dela de aprendizagem na disciplina e o quanto que ela fazia, ela remetia a ela aquela obra do Picasso, ela colocava. Eu também já tive aluno que escreve poesia e ele escrevia algumas poesias ali,
né? Eu acho que a gente ir trazendo todas essas dimensões do chá, né? Eu trago o conhecimento teórico que eu estudei, reflito sobre as habilidades que eu estou desenvolvendo, né, no meu estágio prático, e trago a questão das atitudes e dos afetos também. E a parte, né, da arte, da criação, ela nos ajuda muito, né, a pensar, e ela é fundamental para os processos de aprendizagem também, mobilizar a questão dos afetos, né, para que a gente tenha uma aprendizagem significativa. Tá, então como é que a gente faz esse portfólio, né? Já fui dando algumas pistas aí, né? Ele é um instrumento flexível, né? Então a gente não tem um formato tão rígido como, por exemplo, uma monografia, né? Que tem um jeito de você fazer, né? Até para permitir que os estudantes criem e a gente vá fazendo essa devolutiva, né? Formativa ao longo do processo, né? E ela tem que evidenciar a produção dos estudantes, né? Então, o estudante ele tem que mostrar para o docente, né, a evidência da sua aprendizagem, porque é uma ferramenta de avaliação, né? Então, tem que ter essas evidências da construção do conhecimento ao longo da disciplina ou ao longo de um curso, né? E é uma reflexão que é contínua, como eu falei, né? Pegando lá o gancho da teoria do Schum, né? Eu reflito enquanto eu estou fazendo, né, a prática, a minha aula prática, eu reflito depois em sala de aula, e eu reflito sobre a reflexão quando eu estou escrevendo o meu portfólio. E traz essa questão da análise colaborativa da aprendizagem, né? O portfólio ele pode ser tanto um produto individual, um portfólio individual, ou como pode ser um portfólio coletivo também. A gente pode trabalhar dessas diferentes maneiras, né? Depende do objetivo de aprendizagem que está colocado na disciplina. Continuando aqui na nossa trajetória, né? Então, ele tem que ser um registro contextualizado do conhecimento, né? Não é um formato de monografia, onde a pessoa vai fazer um fichamento daquilo que ela leu. Né? Tem que ser um registro contextualizado, singular, pessoal, quando a gente pensa no portfólio individual, ou singular pensando no grupo, se é um portfólio de grupo, né? Um projeto ou um trabalho em grupo, onde os alunos têm que desenvolver algum projeto e apresentar o portfólio do projeto, né? Então, assim, eu tenho que olhar para aquele portfólio e saber que é o portfólio da Ana Paula, né? Não pode ser de mais ninguém. Uma monografia, um fichamento, ele é muito impessoal, vamos assim dizer, né? Então, qualquer pessoa que não seja Ana Paula pode fazer um resumo muito parecido, mas não, tem que trazer a reflexão que ela teve, o quanto isso contribuiu para a sua aprendizagem, que dúvidas ou angústias, né, aquilo gerou também. Então, traz muito a questão da singularidade, né? Favorece a questão da aprendizagem significativa, né? Aquele conteúdo, né, o que ela está registrando e apresentando, aquele conhecimento, ele tem que ter significado, né? Então, tem que sempre olhar para a prática profissional, né? Mesmo quando a gente pensa em disciplinas, por exemplo, da saúde, que a gente vê da área básica, né? Ou, por exemplo, as disciplinas de exatas, né? De cálculo, mais alinhadas com a matemática, como que aquilo vai fazer sentido para o profissional que está sendo formado, né? Ou para aquele profissional que está escrevendo a sua trajetória de aprendizagem no portfólio, né? Como as teorias da educação elas dialogam com o que eu vou desenvolver quando eu estiver em sala de aula com os meus alunos, se eu tiver um curso de pedagogia, por exemplo. Então, acho que a prática, ela sempre dá muito significado ao conhecimento, é o que dá sentido ao que a gente está lendo e aprendendo, né? E, assim, estimular o desenvolvimento crítico e reflexivo, né? Que é o resultado onde a gente quer chegar. E tem um artigo que ele traz um pouco da visão dos estudantes, né? Porque aqui a gente está falando entre docentes, a gente fala, nossa, né, que ferramenta potente, é o máximo, né? Vou lá usar. Mas como é que os estudantes veem essa ferramenta? Eles conseguem reconhecer a potência, né, do desenvolvimento, né, da aprendizagem deles, quando eles constroem o portfólio,
né, da evolução da capacidade reflexiva, dessa possibilidade de ter avaliações ao longo do processo e não só no final, né, da disciplina ou do curso. Só que eles sinalizam que é muito trabalhoso, né? Eu acho que a gente vem de uma formação muito fragmentada, baseada na memorização. Então, quando a gente começa a trabalhar com portfólio reflexivo, eu sinto que eles têm um pouco de medo de ousar, né? De serem criativos e de saírem desse formato, vamos dizer, um pouco mais acadêmico, né? Mais cristalizado, né? Que prioriza apenas o C, né? O cognitivo ali do chá que nós tomamos aí anteriormente aqui nesse nosso momento, né? E é muito trabalhoso, né? Mas essas devolutivas em processo, elas ajudam os alunos a irem quebrando esse olhar da avaliação. Eu acho que a gente tem um olhar também muito pesado, né? Estigmatizado da avaliação, e que eles só vão fazer se for uma atividade compulsória. Então, se a gente, no planejamento, colocar o portfólio opcional, né, os estudantes aqui desse estudo já estão avisando para a gente que eles não vão fazer, não. Né, dá muito trabalho, é bom, mas dá muito trabalho. Então, vai ter que combinar aí direitinho como é que vai fazer, né? E realmente ser para valer. Tanto o aluno ter que entregar, quanto o professor dar a devolutiva. E também, o portfólio é uma ferramenta bacana, mas eu acho que tem algumas fragilidades que também alguns estudos já nos apontam, né? Que é como a gente faz a avaliação desse instrumento, né? Porque às vezes a gente acha um instrumento de avaliação bacana, mas a gente não tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer uma avaliação que seja válida, que seja confiável e que esteja clara para todo mundo, tanto estudantes quanto docentes, né? Então, tem esse artigo, né, de Cota e Costa, ele já está disponível na sala de assessoria, né? Eu coloquei, a Ana Paula colocou lá para a gente já. Ele aponta a necessidade de instrumentos de avaliação e autoavaliação que sejam confiáveis, transparentes e que esteja consensuado. Então, o jogo tem que estar combinado desde o início da disciplina, entre o docente, né, ou os docentes da disciplina e os estudantes. E, trazendo todos os conceitos que a gente conversou até agora, o que a gente vai avaliar, então? A gente tem que avaliar o conhecimento, que é o pensamento compreensivo, né, que é o C, lá do nosso chá, né, a reflexão, que é como é que a gente avalia se o estudante está conseguindo desenvolver o pensamento reflexivo, que é um conceito que está nos acompanhando desde lá do nosso primeiro slide. Vai ter que ter evidência, né, vai ter que ter referência bibliográfica, né, vai ter que trazer esse conhecimento, que a gente vai conseguir acompanhar o pensamento crítico, elementos de criatividade, se é o pensamento criativo, e outros, né? Como é que ele faz o layout, como é que ele organiza, né? E como é que está a redação também. Então, são múltiplas dimensões que a gente consegue avaliar no portfólio, né? Para tentar pensar num processo de aprendizagem e de reflexão que seja mais abrangente. E aí, eu vou trazer só o comecinho aí da proposta de avaliação, né? Da Cota e da Costa, né? Que está inteiro disponível no artigo, né? E acho que assim, no cabeçalho já sinaliza para a gente que assim, não vai ser uma vez só que eu vou avaliar o portfólio, ali estão previstas pelo menos 4 avaliações. E na competência, né, que mobiliza conhecimentos, habilidades e atitudes, olha aí nosso chá de novo, eles vão propor várias dimensões. E vocês podem ver que tem o campo aqui para fazer a autoavaliação e a avaliação, o docente também avalia, né? Então, primeiro o estudante vai autoavaliar e depois o docente vai fazer a avaliação desse portfólio. E aqui, uma coisa muito importante é a gente ter clareza do que a gente está avaliando, né? Então, aqui a gente chama de descritores ou de rubricas. Então, tá, a dimensão maior aqui, né, uma competência que eles colocam, uma habilidade, é a comunicação. Então, como que eu consigo avaliar a comunicação no portfólio?
aqui ele descreve um pouquinho, né? No 1.1 ele coloca a escrita, né? Qual é a estrutura, como é que o estudante organiza e fundamenta suas ideias, né? De uma forma clara, correta, domina a linguagem e os conceitos. Dependendo de como o estudante escreve, a gente sabe se ele copiou e colou, ou se ele realmente está escrevendo com as próprias palavras, ou seja, ele compreendeu e agora está registrando, né, e criando uma síntese com as suas próprias palavras, né? E então a gente vai, né, uma das dimensões, né, que eles sugerem é essa. A outra é a questão analítica, né? Como é que o estudante ele vai manejar essas diferentes informações, decidir que dados ele vai apresentar. O portfólio não é uma ata de reunião, né? Olha, estivemos aqui reunidos, eu, professor, meus alunos, meus colegas, e falamos isso, fulano falou aquilo. Não é uma ata, né? Ou então, olha, eu fui lá fazer a vistoria da obra, e aí aconteceu isso, falei aquilo com esse funcionário. Então, cheguei na sala de aula, fui observar uma professora no meu estágio da pedagogia, e aí eu vou descrever com ata. Não é. Eu acho que o mais importante é trazer questões relativas à análise, né? Como é que ele vivencia tudo isso, ele observa e vive, né, diversas experiências, e ele vai escolher o que ele vai apresentar para o professor para evidenciar o seu processo de, né, de aprendizagem, de forma crítica e de forma reflexiva também. Né? Depois o 1.3, que ainda a gente está falando só de comunicação, né? Analisar e sistematizar, né? Questiona ideias, busca, compara, avalia os diferentes pontos de vista, né? Que é a questão da diversidade de olhares, de uma postura dialógica, que são conceitos que a gente conversou até agora. E aqui tem os conceitos, né? Aqui necessita melhorar, progride adequadamente, progride notavelmente e destaca-se. Né? Aí a gente pode, né, se trabalhar com nota de 0 a 10, tentar fazer uma distribuição, ou trabalhar com outra forma de conceito, né? Aqui na medicina e no programa de pós-graduação em gestão da clínica, geralmente a gente trabalha com conceitos, né? Satisfatório, se ele atingiu aquilo que era esperado para aquele momento da formação, né? Não dá para a gente exigir que estudantes eles sejam experts, né? Uma curva de aprendizagem para a gente, né, de novato a expert são 15 anos. Então, né, como docentes, né, que a maioria de nós que está aqui já somos experts em algumas coisas, né, em alguns temas, não dá para a gente exigir que o aluno chegue a uma síntese ou uma produção de um expert. Então, se é um aluno de primeiro ano, o descritor, o que é esperado aqui no descritor, ele é uma coisa. O aluno do quarto ano, do quinto, do sexto ano, já é esperado um outro desempenho também. Então, isso tem que estar muito bem claro, né? Do que a gente vai exigir para aquele momento da formação. E, né, é um assunto que eu gosto muito, a gente se empolga, já falei demais, vamos finalizando, né? A gente está nesse momento, né, do papel ao ambiente virtual de aprendizagem. E é interessante a gente resgatar um pouco a origem da palavra, né? Então, o que significa portfólio, né? Ele vem do verbo latino portare, que é transportar, e do substantivo fólio, que são folhas. Então, porta-folha é uma pasta onde você guarda folhas, né? E, assim, ele é muito comum na área de artes, né? O pintor ele vai ter o seu portfólio, né, de obras, o arquiteto vai ter o portfólio dos seus melhores projetos, o engenheiro pode ter o portfólio dos seus melhores projetos, né? E aí, na área de educação, a gente utiliza esse conceito do portfólio e transforma na proposta do portfólio reflexivo, que é o nome e sobrenome que eu falei anteriormente. Então, assim, o estudante ele tem que apresentar as reflexões do seu processo de aprendizagem, para a gente chegar e tentar evoluir e atingir as funções, né, metacognitivas e meta-avaliativas, né, para ir
desenvolvendo capacidades que vão ser necessárias para atuar nesse mundo complexo. E compartilhando um pouco de experiências, né, na medicina, tanto no curso de medicina, desde o início, em 2006, quanto no programa de pós-graduação em gestão da clínica, que começou em 2010, a gente trabalha com metodologia ativa de aprendizagem e o portfólio é uma das ferramentas de avaliação. Porque também não existe uma ferramenta mágica de avaliação que vai ajudar a gente a avaliar tudo, né? A gente precisa diversificar aí os instrumentos para conseguir ter uma avaliação global do processo de aprendizagem do estudante. E no começo eram pastas mesmo, fichário, folhas, quando a gente tinha que avaliar, saía carregando uma montanha de pastas aí pelo departamento, né? E tem, desde 2007, né, já tem uma parceria do Departamento de Medicina com o Departamento de Computação da UFSCar para começar a pensar, né, desde aquela época se pensava numa ferramenta online, né, que hoje ela foi desenvolvida durante esses anos e ela foi institucionalizada o ano passado do curso de Medicina, e que é o portfólio reflexivo eletrônico, que a gente chama de pré. Então, agora a gente já está na fase dos e-portfólios, né, como eu coloquei aí. Mas, então, né, olha, eu não sou da medicina, não sou da gestão da clínica, então eu não posso usar? Posso, porque hoje em dia a gente tem múltiplas ferramentas. A gente pode usar o Google Docs para o estudante fazer portfólio reflexivo, pode usar também o Google Sites, né, onde o estudante ele monta como se fosse uma página dele, um site dele, onde ele consegue apresentar essa trajetória. Né? Então, a gente consegue continuar trabalhando, né, mesmo agora na situação em que estamos, porque a gente tem essas opções, essas ferramentas. O pré, especificamente, que nós usamos na medicina e na gestão da clínica, ele não é só um espaço de portfólio reflexivo, mas ele combina também um espaço de gestão acadêmica, onde a gente programa as atividades, tem um cronograma de atividades dos estudantes, nós registramos frequência, nós registramos formatos de avaliação de desempenho dos alunos e também tem o espaço para o estudante fazer as entregas, né, parciais e finais do portfólio reflexivo dele. Ok? Eu disponibilizei aqui também um pouco da bibliografia que eu utilizei para apresentação e eu queria finalizar essa primeira parte para a gente começar a conversa. Eu falei tanto de criatividade, da arte, né? Então, eu queria finalizar esse meu monólogo aqui inicial dizendo, né, que a arte não existe. A arte existe porque a vida só não basta, né? Como que a gente transpõe isso para o processo de aprendizagem. E eu me lembrei, né, dessa obra da Tarsila do Amaral, né, da exposição Tarsila Popular, que é de 1924, né, quando ela foi para o Rio de Janeiro, na época do Carnaval, e ela fez 3 pinturas, né, sobre o Rio, e me veio muito na cabeça o que é o portfólio, né, porque assim como nesse quadro, né, a gente vê a diversidade, né, tem casa de alvenaria, tem casa de madeira, né, tem a vegetação que dá um colorido aí, tem casa colorida, tem casa, né, mais em tons mais neutros, né? O portfólio também ele tem que trazer essa diversidade de olhares, né? E esses diferentes tons e como que a gente dialoga e constrói uma obra, né? O que é o portfólio reflexivo. E nessa pintura também existem diferentes pessoas andando, né, por esse morro. Né? Então, dependendo, né, se a pessoa que está ali naquela casa azul, ela tem uma perspectiva, ela tem uma trajetória por esse local, né? As crianças que estão ali, né, o homem, a mulher, eles têm trajetórias singulares e diferentes pela vida, né? E como que, pensando nessa singularidade da trajetória de vida, né, também as pessoas têm trajetórias singulares pelo processo de aprendizagem e isso tem que estar registrado no portfólio reflexivo, né? Porque só, né, a aprendizagem, né, de conceitos, né, rígidos não basta, né? A gente tem que singularizar também esses processos de aprendizagem. Obrigada.
Muito obrigada, professora Aline. Foi ótima a sua fala. Acho que conseguiu mostrar muito bem o potencial do portfólio reflexivo, né, como um instrumento de aprendizagem, um instrumento de avaliação, que não pode ser considerado deslocado da aprendizagem, né, como você destacou. Bom, eu vou abrir então para as questões. Se o pessoal quiser se inscrever, pode se inscrever aqui no chat, e a gente vai organizando aqui as questões para a professora Aline. Acho que por enquanto não teve nenhuma. Ficamos aqui aguardando. Não sei se alguém já utiliza portfólio, gostaria de compartilhar também como é que é essa experiência, né, de usar o portfólio e de avaliar também o portfólio, se utiliza outros indicadores, né, de avaliação. Seria legal saber também. Bom, o Rodolfo aqui está perguntando se no Moodle tem a ferramenta de portfólio para ser utilizada. Eu não sei se existe algum plugin, talvez possa até existir algum plugin sobre essa questão no Moodle. Professora, você já chegou a utilizar o Moodle com algum para fazer portfólio ou não? Não tenho muita familiaridade com o Moodle, né? Eu já utilizei, mas como a medicina acabou fazendo essa parceria com o departamento de computação, a gente acabou desenvolvendo uma página, né, específica por conta das particularidades do nosso método de aprendizagem. Mas, assim, no Moodle eu sei que tem como, por exemplo, você abrir para o estudante fazer postagem de tarefas, né? Ele pode construir em diferentes locais, né? Por exemplo, ele pode construir no Google Docs e disponibilizar o link para o professor acompanhar a produção, ou então combinar entregas que o aluno pode postar em PDF, né? Um arquivo de texto com a produção do portfólio. O Moodle também tem uma atividade que se chama diário, que possibilita ao aluno ir fazendo postagens sucessivas em cima da mesma página. Então, ele pode ir construindo um caminho. Então, a ferramenta diário também possibilita. São algumas possibilidades, não sei se tem algum plugin específico, mas poderíamos pesquisar. Tem outras questões aqui. Ana Carolina se inscrevendo. Ana Carolina, você quer perguntar? Olá, bom dia. Queria agradecer a Aline pelas reflexões importantes. Eu tenho bastante curiosidade em relação ao portfólio reflexivo. E, Aline, se você puder compartilhar um exemplo prático, assim, da área da saúde, onde ele foi utilizado, para tornar um pouco mais concreto, assim, para mim. Já tive uma única experiência, que foi num curso de especialização, onde a gente utilizou o portfólio reflexivo durante todo o trajeto do curso, né? Ele foi a monografia, vamos dizer assim, mas cada módulo, as alunas iam construindo a relação do que elas tinham com a teoria, com a sua história pessoal. Então, é um curso de saúde da mulher. Então, desde a época da história do seu nascimento, com as práticas relacionadas ao parto, e passando durante toda a trajetória do curso. Mas vou te falar que foi um pouco amador, sabe, Aline? Foi um pouco arriscado, porque a gente tentou trazer uma nova forma de trabalhar os conteúdos, né, das alunas e trabalhar com algo que fosse mais reflexivo em relação à saúde da mulher do que simplesmente apresentar um trabalho de fim de curso, né? Mas eu queria que você pudesse compartilhar um pouco de experiências práticas, assim, de como vocês utilizam, se é ao longo de todo um módulo do curso, se é durante todo o ano que vocês utilizam, se são temáticas, só na pediatria tem, né, um momento do portfólio da pediatria ou de outra área, tá? Muito obrigada. Oi, Ana, obrigada por você estar aqui, né? Muito bom compartilhar também esse espaço com você. Na medicina, a gente utiliza para o curso todo. E aí, a gente tem algumas atividades curriculares que são equivalentes às disciplinas. Então, cada aluno, ele vai ter como se fosse
vamos pensar lá na pasta, né, num fichário, né? Então, o portfólio geral dele, do curso, vai ser né, o fichário ali. E depois aquelas separações, aquelas abazinhas, seriam das disciplinas, né, das atividades curriculares. Então, por exemplo, eu estou na atividade de prática profissional, né, onde os estudantes fazem a inserção na prática desde o início da formação. Então, quando ele for me apresentar, ele vai apresentar aquela aba, né, do fichário dele, que é da minha disciplina. Né? Se eu sou orientadora dele, que também na medicina a gente tem esse papel, vamos dizer, do orientador, que é o professor que acompanha o aluno durante a formação toda, né, do primeiro ao sexto ano, apoiando, ajuda o aluno a pensar em eletiva. Se eu estou me reunindo com um aluno que eu estou orientando, eu vou pedir para ele me apresentar o portfólio dele geral, para ver como é que ele está caminhando de maneira geral no curso. Mas vamos pensar numa disciplina, né? Então, a gente está na prática profissional e ele tem que apresentar a evidência do conhecimento. Então, assim, tudo que a gente discute em grupo, né, as questões, né, os textos que a gente trabalha, as questões de aprendizagem, ele vai colocando. Como o portfólio ele tem muito isso de mostrar a trajetória, né, mostrar o caminho aí, eu sempre solicito que eles comecem com um memorial da trajetória deles, né? Eu acho que até para as pessoas refletirem que elas não, eu brinco, né? Tipo, você tem conhecimento, né? Não é porque você acabou de entrar na universidade que você nasceu, né? Você não nasceu um dia antes de entrar na universidade, né? Tem trajetória, você tem experiências de vida, você tem conhecimentos que vão te ajudar a continuar esse trajeto durante a sua formação, né? Seja de graduação ou de especialização. E então eu peço para eles colocarem, né, um breve memorial da trajetória, e às vezes a pessoa coloca, né? Escrevendo como é que foi a vida dela, né? Traz algumas fotos. E aí, por exemplo, se eu estou no estágio prático, no primeiro ano, o principal objetivo é eles aprenderem a fazer visita domiciliar, né, na casa dos pacientes e colher história de vida e depois eles, né, vão começar a elaborar a história clínica dos pacientes. Então, ele tem que trazer essa informação e colocar nesse portfólio, né, de como que tá a primeira versão da história de vida do primeiro paciente, a primeira versão da história clínica do primeiro paciente, e a gente consegue ver o quanto de capacidade, de habilidade que ele vai ganhando. Né? Então, às vezes, quando a gente dá a primeira devolutiva, é interessante que o aluno fala assim, mas tipo, eu vou ter que corrigir, refazer aquela história que eu fiz antes. Né? Então, não necessariamente, ela tem que estar ali para mostrar para ele, olha, primeira história clínica do seu primeiro paciente, você tinha esse conjunto, né, de habilidades, né? Olha como você consegue ver a evolução depois, como é que ficaram suas histórias clínicas, né? Então, acho que ter essas diferentes versões do documento também é interessante, né? Não é voltar e apagar ou voltar e corrigir. Ele pode voltar e inserir uma reflexão ali, né? Então, assim, como ele tem o objetivo de acompanhar as famílias, então, assim, o portfólio me ajuda, né, eu consigo, como professor e avaliador, enxergar que está tendo avanço, né, no acompanhamento dessas famílias, ele já conseguiu desenvolver habilidades para coletar e registrar uma história clínica de um paciente. Então, isso tem que estar evidenciado. Que material ele estudou e buscou para entender melhor o contexto de vida daquele paciente que estava interferindo, né, no seu processo de adoecimento, né? Que material ele buscou, estudou e colocou ali no portfólio que embasa o plano de cuidado que ele propôs, né, para a gente discutir, né, junto com esse paciente, por exemplo. Então, ele tem que ir fazendo todo esse registro, né? Registrar toda essa trajetória, né? Com todo o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo do tempo, né? Ele evidenciando as habilidades que ele ganhou, né? Na área da saúde, habilidade de, né, coletar uma história clínica, registrar isso, né? Como é que ele registra isso?
e ganha habilidade para, né, quando ele tiver como profissional, ele fazer esse registro no prontuário do paciente. Então, é ir fazendo esse registro, né? E eu acho que, assim, a gente acaba não dando tanto um formato, né, de como fazer para não engessar também a ferramenta, né, do portfólio, não engessar enquanto ferramenta de avaliação. Mas eu acho que o quadro das dimensões que a gente avalia ajuda muito o aluno a entender, né, o que ele tem que apresentar e nos ajuda, enquanto avaliadores, o que a gente vai olhar, né. Não sei se eu ajudei ou se eu mais atrapalhei aí. Ajudou sim, muito obrigada, Aline. Excelente. Obrigada. Joia. Ó, tem uma questão aqui da Adriana. Qual a melhor forma de começar utilizando? Uma dica, por favor, ela pede. Adriana, eu não sei de que curso que você é, para ajudar aí como que a gente pode pensar juntos. Oi, Aline, tudo bem? Parabéns pela apresentação, aos envolvidos, né, nesta apresentação também. Aline, eu fiquei interessada pelo título, quando chegou o e-mail, falei, nossa, que será que é isso? Portfólio reflexivo, e quis assistir. A minha área é economia, Aline, voltada para os cursos de agrárias, porque eu sou do campus de Araras, então eu leciono para engenharia agronômica, biotecnologia, agroecologia, e eu me interessei porque eu achei o título bem chamativo, diferente, falei, vou lá. Mas você explicando para mim fica assim, sabe, Aline, uma reflexão como se fosse uma biografia mesmo, um texto reflexivo do aluno, daí por isso que eu te perguntei se tem alguma ferramenta, alguma coisa assim para eu começar, dadas as suas experiências, né? Mas a minha área é bem aí distinta da medicina, saúde e tal. Obrigada, Aline. Imagina, eu que agradeço, Adriana. Olha, você me falou uma palavra que eu achei bem interessante, né? Que é a questão da biografia. E é isso mesmo, eu nunca tinha pensado nisso e você me ajudou a pensar, né? Porque como a gente traz muito essa questão da singularidade, tem que ser a biografia, né, do estudante durante a minha disciplina, né? Ou durante o curso, né? Obrigada, Adriana, você me fez pensar no... Eu acho que no conceito que ajuda, Nossa, eu que agradeço se eu ajudei. a Obrigada. gente a pensar e materializar como é que a gente faz esse portfólio, né? Então, porque ele tem que trazer essa singularidade de uma biografia, de uma trajetória, de uma vivência, né? Seja no curso como um todo ou em uma disciplina, né? Eu acho que, né, uma dica aí eu já dei, né, enquanto estava conversando aqui com a Ana Carolina, que é trazer um pouco do memorial, né, da trajetória da pessoa antes de ingressar na disciplina, né, uma breve memória aí da sua trajetória, para aí depois ela fazer o link e continuar e te contando a biografia aí, né, do durante a disciplina, né? Eu acho que assim, eu não sei como que é o formato da disciplina que você faz, mas eu acho que é uma ferramenta, eu acho que agora que a gente está usando, né, muito mundo virtual, as ferramentas online, os estudantes, eles nadam de braçada aí nesse mundo, né? Eles vão rapidinho, né? Então, eles até, com certeza, podem apresentar algumas soluções para a gente nesse sentido, né? Eu citei algumas, né? O Google Docs, o Google Sites, né? Mas eu acho que, assim, depende de como você vai trabalhar, né? Em individual ou em grupo. E acho que abrir essa flexibilidade, né? Eu acho que se alinhar os objetivos da sua disciplina com o que você vai avaliar, né? Aí no artigo que eu apresentei só um pedacinho do quadro, aí para vocês ficarem com vontade lá de ver o quadro inteiro, né? De pensar os descritores, ou até mesmo construir com os próprios estudantes, né? Olha, a partir dos objetivos de aprendizagem, vamos ver o que vai entrar aí no quadro de autoavaliação e avaliação desse portfólio. Porque acho que vai ficando mais claro para eles, né? O que eles têm que apresentar aí nessa biografia aí que eles vão viver durante a sua disciplina, né? Para eles evidenciarem os conhecimentos, né? Hoje em dia a gente também tem ferramentas que a gente consegue
observar, né, se teve, né, se a pessoa só copiou, colou, juntou um monte de texto lá, que não é esse o objetivo. Tem alguns conceitos que são um linguajar, vamos dizer, muito próprio da nossa área, que a gente sabe enquanto expert, e, né, o aluno que está ingressando, ele não tem o domínio, né, de trabalhar e escrever com desenvoltura esses conceitos. Então, a gente também, lendo, a gente consegue perceber se realmente foi uma produção biográfica, singular, ou se foi um copia e cola, né? E acho que muito a questão do fazer, né, do experimentar e ir avaliando, né, e a gente ir avaliando e qualificando essa ferramenta de avaliação, né? Eu acho que as primeiras vezes que a gente usa, a gente também fica com muitas dúvidas. Olha, será que é isso mesmo? Estou no caminho certo? E com o passar do tempo, acho que a gente vai também ganhando mais confiança. Eu acho que construir, né, esse quadro, né, das dimensões de avaliação, que são com os descritores bem claros, né, bem consensuados aí, né, com os estudantes, eu acho que ela ajuda, né, dá mais tranquilidade, acho que para todo mundo, né, e acho que tira um pouco desse peso negativo que a avaliação tem, né, que a gente está muito acostumado a fazer a avaliação da aprendizagem, né, vai lá e mede se aprendeu ou não, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho aí a sintonia e trabalhar na avaliação para a aprendizagem, né? Então, enquanto ele faz o portfólio, ele também está aprendendo. Quando ele recebe a devolutiva, quando ele está autoavaliando seu portfólio, ele está aprendendo. Quando o docente, né, dá a devolutiva da avaliação, é também um espaço para o estudante aprender, né? Então, acho que a gente tem que, né, mudar o nosso olhar aí, a nossa perspectiva para o que é a avaliação e como que ela pode nos ajudar e ser um espaço também de aprendizagem. E você tem o meu contato, Adriana, a gente pode ir trocando figurinhas aí também, né, a partir da sua experiência de uso do portfólio. Aline, temos duas questões aqui que acho que vão na mesma direção. A Andrea, perguntando também sobre dicas para trabalhar com portfólio em disciplinas de exatas. E o Afonso, também perguntando como podemos usar o portfólio nas exatas, onde muitas disciplinas envolvem cálculos e equações, ou é mais voltado para soft skills? Se puder comentar. Então, o portfólio ele pode ser utilizado, né, em qualquer área de conhecimento e em qualquer etapa da formação. Se a gente for ver, o portfólio é muito comum na educação infantil. Quem tem filho aqui, né, pequeno ou já teve, viveu essa experiência, né? No fim do ano a gente recebe o portfólio lá com todos os trabalhinhos dos nossos filhos, né? Que a gente guarda e tem o maior xodó por aquilo, né? Então ele pode ser usado em qualquer etapa, né, da formação ao longo da nossa vida, né? E se a gente for pensar, né, existe até uma ruptura aí, né? A gente usa bastante na educação infantil, aí a gente não usa mais. E agora, na educação superior, que a gente está começando a repensar um pouco o uso do portfólio, né? Tem até uns professores do MIT que eles propõem, né? Tipo, essa educação do jardim de infância até a vida adulta, né? Por que a gente perde essas ferramentas de avaliação ao longo da formação, né? Então, eles propõem a gente continuar com essa formação, né, criativa, livre, pela vida toda, não só no jardim da infância, né? Então, a gente pode usar portfólio ao longo da formação da vida inteira e para qualquer área do conhecimento, né? Eu acho que mesmo as disciplinas, por exemplo, da área básica de exatas, né, que aparece a pergunta agora nesse bloco de perguntas, né? Como que o aluno ele pode evidenciar o seu conhecimento, né, nessas disciplinas a partir de um portfólio biográfico. Ó, Adriana, você marcou minha vida, viu? E de ser a trajetória de aprendizagem dele, né? Porque eu acho que, assim, eles têm muitos desafios, né, quando a gente trabalha a área básica,
tanto nas exatas quanto na área da saúde, quando a gente trabalha dissociado da prática. Então, como que eu posso pensar em exercícios olhando ali para a prática profissional que ele vai ter, ou para o campo, né? Não precisa ser específico, né? Porque eu sei que na área básica de exatas vocês têm estudantes de diferentes cursos, né? Não é só da engenharia civil, da engenharia mecânica, mas eles estão todos ali reunidos. Será que eu consigo trabalhar com problemas que ele consegue olhar para a prática dele, profissional, né, ou do campo da área de exatas, né, de coisas que são comuns para várias áreas ali da exatas, e pensar em problemas, em trabalhar cálculos ali, que ele já pode, né, ir fazendo essa correlação, ter uma aprendizagem significativa, refletir do quanto aquilo é importante para o trabalho que ele vai desenvolver depois, né? Ou até para colocar as suas angústias e frustrações nesse portfólio, né? A parte atitudinal, né, do chá, né? A nossa sigla aí do chá, em alguns lugares vocês vão encontrar como dimensão atitudinal, dimensão afetiva, né? E isso tem que aparecer no portfólio também. A gente tem que começar a trabalhar a dimensão afetiva das pessoas para que elas sejam bons profissionais, né? Para que sejam bons profissionais, sejam, né, vão ser professores que também mobilizem os afetos e criem esse vínculo afetivo, né, ou profissional ou exerce uma profissão da área que escolheu, né, eu acho que isso é fundamental e uma habilidade importante, né, no contexto atual que a gente está vivendo, né, eu acho que, né, pensando junto com vocês, né, pensando alto aqui agora, né, será que se ele trouxer um pouco do memorial da trajetória que ele teve, né, de formação básica na área de exatas, eu consigo às vezes até colocar desafios de cálculos, né, que sejam possíveis ou não tão impossíveis assim, né? Porque se é um cálculo que só eu, como expert, né, que já estou há 15 anos trabalhando com isso, se eu demoro 1 hora para resolver, como é que eu quero que ele faça, né? Está ingressando e faça de maneira rápida ali, né? Então, acho que saber, né, o ponto de partida, né? Eu acho que é interessante, né, nesse portfólio a gente saber de onde o aluno está partindo. Porque aí a gente consegue também planejar atividades, né, que estejam mais coerentes ali com né, e aí isso é uma ferramenta de avaliação diagnóstica, né, em que ponto minha turma de alunos, né, deste ano está chegando. Eu poder planejar minhas atividades que sejam desafiadoras, que tem que ter essa coisa do desafio, né, para o aluno ser estimulado a aprender, mas não pode ser um desafio que seja um salto imensamente maior que a perna dele, porque aí isso não vai motivar, né? Vai desmotivar. Então, acho que começando, acho que a biografia por aí, né? Usando o portfólio para resgatar essa trajetória, né? Como uma ferramenta de avaliação diagnóstica e para a gente até pensar e repensar as nossas atividades educacionais também, né? O que a gente vai ofertar. Porque uma turma também é diferente da outra, né? Então, a gente tem que saber em que ponto tá para calcular aí o salto que a gente vai exigir, né? Que isso seja desafiador, mas que seja possível também. Excelente, Aline. Bom, está aqui ainda aberto para mais questões. Enquanto o pessoal pensa, eu queria fazer uma pergunta também. Fiquei pensando na questão dos feedbacks mesmo para o portfólio, assim, em que momentos na sua prática, na sua experiência, em que momentos que você avalia o portfólio, como que você dá esse feedback para os alunos, se você escreve, ou se você senta com eles e conversa, como é que você faz, Aline? Eu acho que a gente tem sempre que tentar colocar, né, já ter as datas previamente colocadas no cronograma da atividade, né, eu acho que a gente tem que sempre respeitar, né, o aluno ele tem que minimamente ter um tempo para caminhar na disciplina, né,
para ele poder fazer essa elaboração e ir registrando sua trajetória. E também lá no final, eu acho que é mais fácil a gente pensar de trás para frente, né? Então, se a minha atividade, né, minha disciplina vai terminar agora, né, no nosso calendário aí, em dezembro ou em janeiro, então eu vou ter que ter lá a entrega final. E aí, dentro desse período que eu tenho, pelo menos uma avaliação no meio vai ter que ter, de caráter formativo, pelo menos uma. Mas a gente pode ir pensando em mais de uma devolutiva. Né? No sistema que a gente tem no portfólio eletrônico, a gente tem o campo de perguntas, né, que eu escrevo, né? Então é por escrito, né? Então, assim, qual é o objetivo da minha atividade, né, da prática profissional? É ele construir a aprendizagem, né, dos conhecimentos teóricos da área de saúde coletiva, que é a minha área a área da disciplina que eu estou vinculada. Ele tem que acompanhar as famílias lá na unidade básica de saúde e fazer o registro. Então, a gente tem 3 perguntas, basicamente, né? A primeira é como o portfólio reflete e demonstra o processo de construção de aprendizagem na disciplina, e aí eu respondo por escrito, né? Depois, como o portfólio reflete e demonstra o processo de acompanhamento das famílias no estágio prático. E aí também eu tenho um campo para escrever, né? E depois um outro campo que eu tenho para preencher, que são recomendações ou sugestões individualizadas do professor para o estudante. O estudante ele tem um campo para responder, fazer os comentários sobre a avaliação também. E aí o conceito, né, se é satisfatório ou precisa melhorar, se a gente tiver uma devolutiva formativa, ou se é satisfatório ou insatisfatório, se for uma devolutiva sumativa. Né? Então, assim, as perguntas, elas são personalizadas, né, como vocês viram. Ou a gente pode trabalhar também com a proposta dos descritores que estão colocados no artigo, né, da Cota e da Costa, né, que elas trazem todas essas dimensões, né, a dimensão compreensiva, a dimensão crítica, reflexiva, criativa, né, que eu acho que compõem bem o portfólio. E aí a gente pode usar aquele lá também, e dentro dos descritores, talvez colocar alguma coisa um pouco mais específica com relação aos objetivos da aprendizagem da disciplina. Antes, quando a gente trabalhava, e aí eu abro, né, posso abrir para uma devolutiva presencial, eu sento junto com o estudante, ou então ele recebe essa devolutiva lá, ele consegue visualizar o que eu digitei, e aí ele pode demandar um momento individual, né, presencial, né, não sabemos quando vai ter mais, né? Um momento individual aí para a gente conversar sobre avaliação, ou sobre como ele pode melhorar, ou se ficou alguma dúvida. Quando a gente fazia no papel, a gente tinha um formato livre de devolutiva, né? Então, a gente geralmente escrevia à mão, né? Gente, super romântico, né? Escrevia à mão a devolutiva, anexava ali no portfólio, né? Trazendo o que a gente... E aí, utilizando a técnica de feedback, né? Primeiro a gente ressalta os pontos, né, tão positivos, tão bacanas, identifica os pontos que precisam ser melhorados, né, que ainda não foram alcançados, e faz sugestões aí de melhoria, de como que a pessoa pode melhorar o registro dela do portfólio. Tá ótimo. Obrigada, Aline. A Aline Nord gostaria de falar, Aline, pode falar. Oi, Xará. Que bom que você está aqui. Bom dia, vim prestigiar, claro, prestigiar e também trazer esse registro da importância, né, de trazer esse tema para discussão no nível mais ampliado. Parabéns aí à Prograde, parabéns, Aline, pela exposição, como sempre, maravilhosa, e foi ótimo te ouvir novamente. Eu acho que, né, tudo que você falou muito importante, mas eu fico sempre me colocando
nesse lugar de quem nunca vivenciou e quanto é difícil ver como é que acontece na prática, né? Nós somos colegas de departamento, então utilizamos, né, o portfólio nas atividades, como ela já comentou, e isso é um pouco mais, entre aspas, leve para os docentes, porque os estudantes vão experienciando isso nas várias disciplinas, as três atividades curriculares que eles passam, né? Então, é algo mesmo rotineiro, e como é ao longo do curso, eles vão fazendo esse aprendizado com tranquilidade, assim, não que não tenha desconforto, sempre tem, mas eles têm um tempo, né, para ir elaborando e qualificando essa trajetória dele, esse registro. Nas tentativas que eu fiz para uma atividade mais curta, caso de ACIEPs, por exemplo, muitas vezes no começo eu senti necessidade de às vezes até passar um pouco desse momento, dessa parte, desse aprendizado que é mais processual, para tentar trazer algo um pouco mais concreto, para dar tempo de que, ao final, eles pudessem apresentar um portfólio mesmo interessante. Então, isso que você trouxe, né, da organização da atividade para se utilizar o portfólio é muito importante, é um ponto que eu vejo que né, não dá para tentar colocar um portfólio como instrumento de aprendizagem e avaliação sem pensar como é que eu oferto essa atividade, né? Então, esses momentos de encontro de portfólio têm que estar programados no cronograma para poder dar os feedbacks, e eu vejo que a questão do feedback é algo muito importante para quem ainda não conhece a ferramenta, né? Então, acredito que, inclusive, mais vezes, mais encontros de portfólio ajudam ao estudante ir percebendo, né, esse retorno, né, do que ele está escrevendo, se está realmente chegando. Isso vai dando mais segurança, a partir de vai dando mais segurança, eles conseguem desenvolvendo melhor, né. E até como um compartilhamento de experiência, foi recente, na CIEP que eu estou desenvolvendo agora, os alunos colocaram, né, eu sempre abro espaço para uma devolutiva mais coletiva, e eles falaram ainda que não estavam conseguindo concretizar o portfólio, que é bem comum, e aí eu pensei algo que eu nunca tinha pensado antes, eu falei, acho que eu vou trazer alguém, um estudante, que possa compartilhar a experiência dele enquanto estudante, compartilhar com os outros estudantes, né, então eu orientei uma estudante da medicina no primeiro ano, ela está agora no segundo ano, e eu convidei o portfólio, ela conseguiu pegar muito rápido o portfólio, ela tinha essa habilidade, eu convidei ela para fazer essa apresentação. E foi muito interessante, assim, essa experiência, porque eles conseguiram ver, na perspectiva de um outro estudante, como é que realmente conseguir ver, acho que talvez mais concretamente, um portfólio, a potência que o portfólio tem, né, porque ela foi trazendo tudo que ela ganhou e que ela conseguiu avançar no aprendizado dela com essa construção. Então, fica aí uma possibilidade também, né, talvez, né, esperar esse momento, assim, de trazer um estudante para falar do próprio portfólio, acho que é bem, bem bacana, assim. Bacana. Pode comentar, Aline. Eu acho que essa vivência é essencial, né? Tanto no artigo que eu trouxe, né, sobre a visão dos estudantes, né? Como é difícil, né, no início, até de compreender como é que eu faço esse tipo de construção, né, do portfólio reflexivo, dessa biografia aí, pela atividade, né? Eu acho que é importante essa questão que a Aline traz, né? Do tempo, né? Porque precisa de tempo até para ter essa noção do caminhar, né? Da trajetória, né? E acho que essas devolutivas também individualizadas e já programadas, né? Desde o início da oferta da disciplina, elas ajudam, né? Porque aí vai ter a entrega, o aluno tem que entregar, né? Eu acho que o que eu costumo fazer também um pouco é esperar a primeira entrega do estudante para a gente conseguir conversar a partir do que ele compreendeu de portfólio, né, do que ele entendeu,
e de como que a gente pode ir melhorando no processo da atividade, né? Se a disciplina é muito curta, a gente tem menos tempo de trabalhar, então aí a gente tem que usar esses outros recursos aí, né, que a Aline traz como dicas, né? Talvez algum outro estudante que já vivenciou, né, que possa compartilhar né, como que ele construiu e estruturou o seu portfólio também, né? Eu acho que, né, uma das ideias aí para a gente pensar, eu acho que assim, se a gente constrói com eles ou apresenta, né, descritores claros de como é que vai ser avaliado, né, uma tabela, né, um quadro que eu mostrei, eu acho que também eles já vão, né, pensando um pouco em como estruturar para apresentar o produto, vamos dizer assim, né, mesmo que seja um produto parcial, nessas entregas parciais de portfólio ao longo da disciplina. Muito bem. Mais questões, pessoal? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Só lembrando aqui, a Angélica postou um lembrete de que a gravação dessa live, os materiais que a professora compartilhou vão estar disponíveis na sala de assessoria pedagógica, na aba de boas práticas, tá? Então, todo mundo vai poder prestigiar, quem perdeu, né, vai poder acompanhar também. Se a gente não tiver mais questões, vamos encerrando, então, a live. Acho que foi muito boa, foi uma partilha de experiência incrível. Nós aqui a gente estava comentando na sala de assessoria, a gente gostou muito, e professora Aline, queremos agradecer demais a sua presença e a participação de todo o público nessa sessão de partilha de boas práticas. Se quiser dizer suas palavras finais aí, professora. Eu gostaria de agradecer, né, o convite mais uma vez, gostei muito de participar desse momento, né, eu já tinha participado, mas como, né, não como palestrante, vamos assim dizer, eu acho que são ofertas muito bacanas e muito oportunas, né, que vocês estão organizando na Prograde, né. Eu acho que eu já sentia nessa necessidade da gente refletir um pouco mais sobre a nossa prática enquanto docente, né, de ter esse espaço, e acho que né, nesse momento atual, eu acho que acabou proporcionando, né, não, olha, a gente precisa parar e repensar a nossa prática enquanto docente, né, uma situação, né, de pandemia, uma situação caótica, né, triste, ruim, mas que, né, como que a gente, a partir dessa complexidade, desses desafios, desse caos, também a gente consegue criar e pensar em outras formas, né, de ser como docente também, né, e, né, eu acho que, com certeza, né, alguns conceitos que apareceram aqui, instrumentos podem ser coisas novas, né, para algumas pessoas que estão aqui. E aí, acho que o meu convite vamos nos permitir caminhar, experimentar essas ferramentas, nos permitir errar também, né? Porque a gente, né, tem que olhar para o erro como um potencial de mudança, de transformação, de ser melhor, né? E se permitir vivenciar, né? Fazer, eu acho que quanto mais a gente fizer, a gente vai ganhando mais confiança, né, de utilizar outros instrumentos de avaliação que a gente já está acostumado, e também, né, se atualizando, né, sempre, né, acho que cada vez mais a gente tem pesquisa aí sobre portfólio reflexivo, sobre propostas de instrumentos, né, de como fazer a avaliação, né, e acho que quando a gente olha para onde a gente quer chegar, né, isso que é um instrumento de avaliação, eu acho que a gente consegue pensar o que a gente espera desse produto aí, né? Tanto nas devolutivas parciais quanto na devolutiva final, né? E acho que ver isso como o registro de uma trajetória, de uma biografia,
e acho que acolher essa vivência dos alunos também, né? Eu acho que a gente está precisando singularizar o processo de aprendizagem para a gente ter um olhar mais singular para os contextos, para as pessoas, e acho que produzir respostas mais, ao mesmo tempo, né, são mais complexas, né, para os desafios que a gente tem que encarar agora, mas que a gente consiga isso, né, de maneira leve, afetiva e prazerosa também, né, por que não? Acho que a gente olhar para esses desafios como potenciais de aprendizagem, né, de mudança e de transformação da nossa realidade. Muito obrigada, professora, foi ótimo. Já aproveito para convidar o pessoal que está aqui agora no mês de outubro, provavelmente no dia 21 de outubro, a gente vai ter uma nova sessão de partilha. Em breve a gente vai estar divulgando para vocês os temas e tudo certinho, tá bom? Espero que todos tenham assinado a lista de presença, porque a Prograde vai emitir os certificados de participação. Então, muito obrigada de novo para todo mundo, para a professora Aline, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau. Abraços, pessoal. Tchau.